Fala pessoal, tudo bom? Para quem não me conhece, meu nome é Ronaldo, Ronaldo do canal Dicas B3, tá? E, como prometido para vocês, hoje a gente vai dar início à explicação da minha tela operacional. O que significa cada indicador, o que significa cada ponto, o que significa cada coisa da minha tela. Eu vou estar fazendo aqui a explanada geral e depois a gente vai para a tela mesmo operacional e vou mostrar para vocês na prática como é que funciona, ok? Uma coisa que é importante vocês estarem cientes para todos vocês é que indicador é uma coisa atrasada, é uma coisa que a gente já está vendo o que está acontecendo no gráfico. Então ele já aconteceu e aí é plotado no gráfico. Então ele pega o índice dos candles, dos preços, e aquilo é plotado através de um indicador, tá? Então pode ser, um indicador pode ser pelo Times in Trades, que é as ordens que saíram no momento, pode ser pelo volume de mercado que está acontecendo, pode ser por uma série de coisas que já aconteceu no mercado. E aí as pessoas pegam isso e criam indicadores para mostrar aquilo que pode estar acontecendo no mercado. Então se torna um pouco mais claro e mais fácil para a gente entender. Por exemplo, a gente não tem todo o tempo do mundo para ficar na frente da tela do computador ou da tela do celular sempre. E aí você tem os indicadores para eles chamar atenção em alguns pontos específicos. E aí isso que é interessante, para você ter tempo de fazer outras coisas enquanto o preço chega naqueles alvos, naqueles pontos que você achou interessante. Tá? Então isso é muito importante você estar ciente que o indicador já é uma coisa que já passou, tá? Mas nem por isso deixa de ser tão importante e necessária, ok? Outra coisa que é interessante vocês saberem, quais são os indicadores que eu uso. Eu uso o RSI, que é ou o IFR, que é o Índice de Força Relativa, as bandas de Bollinger e a VWAP. Mas hoje eu vou me atentar mais especificamente em falar sobre o RSI e as bandas de Bollinger, tá? O RSI, cada um de vocês vão pegar aí no gráfico de vocês e vão pegar os topos mais altos do RSI e passar uma linha em cima. E os topos mais baixos do RSI e passar uma linha embaixo. Tá? Esses são os pontos importantes que vocês vão estar pegando ele para vocês darem início à análise de vocês. Tá? Então, o RSI normalmente ele bate na parte de cima, nesse topo mais alto, e aí ele tende a cair, vir para essa parte de baixo e depois ele fica oscilando entre a parte de cima e a parte de baixo. Se eu vou mostrar no gráfico mais fácil para vocês, vocês vão ter uma noção. E as bandas de Bollinger é a mesma coisa. Elas são duas linhas, uma que fica em cima, outra que fica embaixo. Ela vai margeando o preço. Então o preço bate em cima e bate embaixo. A banda de Bollinger é muito bem utilizada em mercado lateralizado, tá? Mas todos os pontos é importante que fiquem claro. Vocês vão olhar sempre o gráfico maior para entrar na operação. Então, o gráfico maior está numa tendência de alta, então vocês vão entrar na tendência de alta esperando o movimento corretivo do gráfico menor para vocês fazerem a entrada. O que significa isso? Vamos dar um exemplo. Se você está pensando no gráfico de uma hora, o gráfico de uma hora tem que estar subindo, tem que estar num gráfico de alta. E aí você espera uma correção do gráfico de 15 minutos, por exemplo, o gráfico menor, para você entrar na correção, esperando o objetivo voltar para o gráfico de uma hora e até romper o gráfico de uma hora, se for o caso. Tá? Então, esses são os objetivos. Tempos gráficos. Tempos gráficos, o que significa isso? Se você está buscando o objetivo no gráfico de uma hora, você vai olhar o gráfico de 15 minutos para a entrada. Mas o objetivo sempre vai ser no gráfico de uma hora. Então é importante estar ciente disso. Se você está procurando o objetivo no gráfico diário, você vai procurar o gráfico de uma hora, 2 horas. Se você está procurando o gráfico semanal, você vai procurar no gráfico diário. Se você está procurando o gráfico mensal, você vai procurar no gráfico semanal. Então, normalmente é assim que funciona. Para vocês terem uma ideia, mais ou menos, divide por 4. Então, por exemplo, se você está procurando um objetivo no gráfico de 60 minutos, você vai dividir por 4 dá 15 minutos. Se você está procurando um objetivo no gráfico de 15 minutos, você vai dividir por 4 ou 3, mais ou menos, vai dar em torno de um gráfico de 5 a 2 minutos. Nessa região aí é o gráfico que você vai usar para fazer as operações. Mas, já aviso, os gráficos menores, ele tem mais ruído, eles são um pouco mais erráticos, eles têm a possibilidade maior de você cometer alguns erros. Os gráficos menores, ele tem menos ruído, então os erros são menores. Tá? Então, dê preferência para gráficos maiores. Eu, particularmente, gosto de operar com gráficos maiores também. Outra coisa que é importante vocês saberem, toda operação que eu entro,
o stop máximo meu é de 5%. E o ganho, o objetivo vai estar na região de 15%. Então, se você entrar com 10 mil reais, você sabe que o seu stop, o seu prejuízo máximo que você vai aceitar naquela operação é de 500 reais. E o seu lucro máximo vai ser de 1.500. Pode ser um pouco mais? Claro que pode. O lucro você não limita, mas o prejuízo você limita até 5%. Quiçá que seja menos que 5% normalmente, tá? Isso é um ponto importantíssimo, muito claro, que eu vou mostrar para vocês posteriormente no gráfico. Então, esses são os pontos mais importantes que vocês têm que ter em mente. Outra coisa, esse objetivo que nós estamos colocando para vocês aqui, vocês vão estar fazendo durante um mês com o mesmo número de lotes. Então, por exemplo, se você costuma operar ação com 1.000 ações, então vocês vão manter o lote de 1.000 ações. Durante um mês vocês vão manter mais ou menos aquele padrão financeiro. Então, eu falo lote de 1.000 ações, vamos dar um exemplo que seja Petrobras. Vamos colocar que Petrobras esteja R$23. R$23, 1.000 ações vão dar 23 mil reais. Então, você vai trabalhar em cima de 23 mil reais, não importando o ativo que você está fazendo. Então, se você pegar, por exemplo, uma Oi da vida que está a 1,50, por exemplo, 1,50 é uma coisinha, você divide aí o 1,50 por 23 mil e vai dar o número de ações que você pode movimentar nesse ativo. Então, você vai colocar em valores e não vai mudar esse valor até finalizar o mês. Por quê? Porque muitas vezes, naquele momento que você aumenta a sua mão, que você faz uma movimentação um pouco mais arriscada, você perde. E quando você perde, acaba descompensando aquele operacional que a gente planejou. Então, por exemplo, se você perde uma vez, você tem que perder 3 vezes para você realmente perder o dinheiro que você teve em um ganho. Então, a cada ganho que você tem, você vai ter 3 vezes o seu prejuízo. Entendeu? Então, isso é muito importante. Por isso que eu falei 5% para 15%. Então, no mínimo, tá? Então, por exemplo, se você perder 5% uma vez, 5% outra vez, 5% outra vez, você perdeu apenas uma vez que você ganhou. E a análise técnica, ela costuma funcionar em torno de 60% a 70% das vezes. Então, em teoria, é para você sair sempre ganhador no final de tudo. Então, por isso que é tão importante seguir essas regrinhas, esses operacionais, para que no futuro você não venha a ser um perdedor na bolsa. Se você agir dessa maneira, como eu estou falando para vocês, você a longo prazo você vai ser ganhador. Vamos dizer que você faça vários trades e no final você ganhe 10 mil reais. Mas existe os dias de perda. Nos dias de perda, vamos dizer que você perdeu aí em torno de 30% a 40% das vezes, que é análise técnica, acerta em torno de 60% a 70% das vezes. Vamos dizer que você perdeu aí. Então você vai ficar na mão em torno de 6 a 7 mil reais na mão. Tá? Então essa é a métrica e a média, sabendo que não existe trade perfeito. Não existe pessoas que vai conseguir fazer trade sem ter o stop, tá? Então, pode ser que uma vez você deu sorte, conseguiu, outra vez você conseguiu várias, umas 3, 4 sequências, 5 sequências de acertos sem stop, mas não leve isso em consideração, porque normalmente acontece da gente, todo trade toma stop. E é importante saber disso, que todo trade tem operações ganhadoras e perdedoras. O stop é nosso amigo, ele vai te limitar a sua perda, porque assim, se você perder 5%, você recupera com facilidade. Mas se você perder 20%, 30%, é muito difícil você conseguir se recuperar depois. Fora que o psicológico afeta demais. Então, 5%, o psicológico não vai afetar demais. Você vai conseguir se recuperar, respirar, dar a volta por cima e no dia seguinte você vai conseguir estar operando naturalmente. Se você perder 30%, 40% do seu capital, para você recuperar novamente e chegar a... Vamos dizer que você perca 50% do seu capital. Você está com 23 mil, você perdeu lá 50%, você está com 11.500. 11.500, para você voltar para os 23 mil, você tem que fazer 100%. Então é muito mais difícil você fazer 100% do que você fazer os outros 5% que faltam para você completar, para você chegar até o dinheiro que você teve o seu stop. Tá? Então isso que fique bem claro. Por mais que vá no seu preço e retorne e volte para os seus objetivos, o importante é que chegou no seu ponto de stop, saia da operação, nem que você entre novamente posterior, mas chegou no ponto de stop, respeite e pare a operação por ali.
Esse é um dos pontos mais importantes para te manter vivo no mercado por muitos anos, tá? Que fique bem claro esses detalhes. Outra coisa que é importante que vocês fiquem cientes é que o mercado, ele tem todos os dias. E não é naquele dia, e não entre em desespero, tenha paciência, não é naquele dia que você está no final do pregão, você quer fazer alguma coisa para ganhar o dinheiro que você perdeu no dia todo. Fique atento a isso. O mercado é das 10 horas da manhã até 5 horas da tarde. Então, nesse período, você vai operar, sabendo que o melhor momento para se operar é em torno de 10 até 11, meio-dia na parte da manhã. Até meio-dia é um bom horário para se operar. Na parte da tarde é bom você acompanhar. Eu gosto de fazer entradas também no finalzinho do pregão também. Por quê? Porque as entradas do final do pregão, ele vai refletir no dia seguinte. Se eu tenho ciência que no dia seguinte vai ter um movimento positivo, eu entro no finalzinho do pregão e pego a movimentação possível do dia seguinte, inteira. Entendeu? Então isso é interessante. Eu gosto de fazer trade muitas vezes ali no finalzinho, perto do leilão, perto das 4h45, perto das 4h50. Eu gosto de fazer também algumas entradas se eu não fiz anteriormente, se eu não fiz no início do dia, tá? Então, para quem quer fazer trade para o dia, o interessante é você fazer trade próximo às 10, 11 horas da manhã, porque você tem o dia inteiro para a ação movimentar e para chegar no seu alvo, no seu objetivo. Se você for fazer um trade às 4 horas da tarde, você só tem 1 hora para o trade acontecer. Então, acaba sendo limitado o seu momento de ganho, o seu momento de trade. Entendeu? Então, fique bem claro isso. O horário de se tradear é das 10 até às 5 horas da tarde, mas o melhor horário para se treinar é na parte da manhã, tá? Agora, se vai fazer a entrada pensando no objetivo de semanal, no objetivo do mensal, aí sim você pode pensar no final do dia, aproveitar o movimento. Outra coisa que é interessante vocês saberem também é que normalmente às 3 horas da tarde o Ibov costuma mudar um pouco o movimento que ele fez durante o dia. Não é regra, como eu falo para vocês, a análise técnica não é 100%, ela é 60% a 70% das vezes acontece. Então, ali para as 2h40, 3 horas da tarde, o Ibov começa a mudar de lado, ele começa a mudar aquele movimento que ele fez durante o dia todo. E aí ele tem uma pequena realização, alguma coisa nesse sentido, ou se ele está caindo, ele tem uma pequena alta naquele momento. E não que isso vai inviabilizar e vai mudar o movimento maior. Tá? Então, o movimento maior do gráfico, vamos dizer, o movimento do dia ainda continuou positivo, mas ele teve uma pequena perda daquele movimento grande. Então, por exemplo, se ele subiu 6%, e aí ele tem uma redução de 2%, então ele estava com 6% às 2 horas da tarde, quando chegou às 4 horas da tarde, ele estava com 4%, ele reduziu 2% dessa alta toda que ele teve, mas não que viabilizou o movimento grande todo do movimento de alta de 6%. Tanto é que ele acabou ficando com 4%. Tá? Isso é importante vocês ficarem atentos a esse detalhe, e quem está fazendo movimento de day trade, por isso que é tão importante, até 1 hora da tarde, meio-dia, 1 hora da tarde, é o momento de você sair para você, porque normalmente muda a frequência, a tendência, o lado do mercado tende a mudar na parte da tarde, ok? Agora a gente vai dar continuidade na tela operacional, no gráfico, para mostrar para vocês como é que vai funcionar o nosso operacional. Dando continuidade. Fala pessoal, dando continuidade aqui no nosso tela operacional. Eu vou tirar minha imagem daqui e vou passar para o canto de cá. Então vamos lá. Primeira coisa que vocês têm que fazer é colocar os indicadores no gráfico, tá? Então eu não vou mudar muito a cor do que está aqui e só vou colocar os indicadores para que não haja... Vou colocar primeiro o RSI e nós vamos falar sobre o RSI primeiro, tá? Então, para colocar o RSI, qual é o primeiro passo? Vocês vão replay de mercado, escolhe um ativo, escolhe uma data anterior, coloca o play, dá o play. Data, vamos colocar aqui do dia, vamos ver, dia 7. Está carregando, ir para o gráfico. Aqui no gráfico vocês colocam o IFR no gráfico de Petro. Pronto. E eu já vou aproveitar aqui, vou colocar a banda de Bollinger aqui também,
no gráfico de Petro. E vou configurar eles aqui com vocês. Então, como eu estou usando, eu gosto de usar ele azul, como eu passei para vocês anteriormente. Aqui eu deixo ele para o próximo. Aqui eu gosto de colocar 13 períodos, porque eu vou colocar o RSI também de 13 períodos. E aí dá salvar. O RSI eu vou deixar com essa cor mesmo e vou colocar aqui 13 períodos também. Ok, salvo. Pronto, está na minha tela. Quem quiser pode deixar aqui preto e branco também, pode deixar do jeito que quiser. Eu vou deixar agora preto e branco e aí posteriormente a gente vai dar uma alterada em relação a isso. Agora eu posso parar o replay de mercado, encerrar ele e aí a gente vai começar a usar isso no nosso gráfico normal. Tá, vamos aproveitar aqui, vamos colocar num gráfico de 1 hora, para a gente dar uma olhadinha como está. E vamos traçar uma linha nas regiões importantes, como eu falei para vocês. Então, entendi. Então, eu passo uma linha na região de cima e coloco uma outra linha na região de baixo. Então, quando o preço bater nas regiões de cima ou na região de baixo, ele mostra que pode haver uma reversão. Mas aqui a gente está olhando os pontos máximos, tá vendo? Então aqui nós estamos olhando os pontos máximos que ele chegou a bater. Então aqui, ó, tá próximo, aqui tá próximo. Todos esses pontos que estão próximos são pontos importantes. Embaixo é a mesma coisa, tá vendo? Aqui é o ponto máximo, mas todos esses que chegou aqui próximo são pontos que você tem que ficar atento, tá? Então isso que é importante para a gente estar ciente, ok? Então vamos lá. Se você analisar o gráfico de 1 hora e olhar os fundos, deixa eu passar a fotinho para cá, você analisa os fundos. O que é um fundo? Se você colocar aqui, ó, isso é um fundo, isso é um fundo, isso é um fundo, isso é um fundinho. Toda vez que ele faz um vale, assim, ó, essa região aqui de baixo, aqui tem um topo, aqui tem um fundo. Essa região aqui é um topo e aqui é considerado fundo. Então nós temos que ficar atento a essa região de fundo, tá? Então vamos traçar uma linha nesta região dos fundos para a gente entender qual é a tendência do gráfico. Ó, se a gente traçar a olhada ali de baixo, tem essa tendência maior. Se a gente colocar um pouquinho mais para frente, ela ainda continua na tendência de alta, tá vendo? Ó? Por quê? Não precisa muita coisa. Só você colocar essa linha, você vai saber que bateu lá, os fundos estão aqui. Então tem esse fundo principal, esse outro fundo que ele bateu aqui. Tem esse, tem outros aqui também, não tem problema, mas a tendência maior é de alta. Então, a gente sabendo disso, que a tendência está maior de alta, nós vamos começar a olhar o gráfico de 15 minutos para achar os pontos. Então, vamos olhar aqui. No gráfico de 1 hora, ele está em 48% agora. Tá vendo aqui, ó? O RSI, aqui, ó, ele está mostrando a porcentagem que ele está aqui, tá? E aí você percebe o quê? Que tem essa linha que ele está aqui na tendência. Tem todo esse processo, tá? Ele saiu, as linhas aqui, ele saiu. Mas deu para vocês entenderem o que eu quis dizer com aquela linha lá, né? As linhas de cima e de baixo. Vou explicar para vocês posteriormente mais em detalhes. Sabendo que ele está em 40 e poucos por cento e está apontando para baixo, ele precisa vir um pouco mais para baixo para eu pensar em entrada, porque ele está com 40 e poucos por cento, ele pode chegar nessa região de linha aqui. Para chegar nessa região ainda falta um pedacinho, então o ideal seria esperar ele vir, descer um pouquinho mais, para aí sim pensar numa entrada, pensando nessa tendência de alta gigante que eu mostrei para vocês, essa tendência maior de alta que nós temos aqui, tá? Dos fundos dela aqui, ó. Tá vendo que ele está andando para cima? Então, nós temos que esperar ele vir um pouquinho mais para baixo para a gente pensar numa entrada nele, tá? Então, vamos achar um outro gráfico que tem uma possibilidade de entrada no momento atual, tá? Então, vamos procurar aqui, cotações, vamos ver esse gráfico. Esse gráfico está chegando próximo aos 37%. Normalmente o RSI, quando chega em torno de 30%, 29%, 28%, ele pode bater e voltar. São os níveis de preço importantes dele, 30% e 70%. Tá? Então 39% ainda tem um espacinho para andar ainda. Vamos ver a BEV, vamos ver no gráfico. A BEV está em 60%, tá vendo? Então 60%,
Ainda é um ponto, deixa eu ver qual gráfico a gente está olhando aqui, gráfico de 5 minutos não, 60, 44, tá. Então vamos dar uma olhadinha aqui vamos ver o gráfico desse aqui, qual é o tempo gráfico que a gente está olhando aqui também. Ó, 47%, tá, ainda não. Vamos achar um ponto aqui interessante. Vamos colocar essa no gráfico 60 minutos, 28, tá. Aqui começa a ficar interessante. Tá, então se a gente colocar num gráfico de 60 minutos, ele está em 28%. Se a gente traçar aqui as linhas que eu falei para vocês, tá, então se a gente traçar uma linha aqui, olha, você percebe que ele está batendo exatamente no ponto que ele começa a ver uma reversão. Tá? Então aqui teria que ser um ponto interessante para ele fazer uma reversão para subir. E se a gente olhar a tendência do gráfico maior, é uma tendência meio de lado, mas está de alta aqui, tá vendo? Ele pegou uma parte de lado ali, ele está de lado aqui. Nesta região toda ele está lateralizado, mas no final ele está numa tendência de alta, tá? Então isso é importante a gente estar ciente. Então vamos lá, o gráfico, o RSI está em 28%, aí a gente vai procurar o gráfico menor para a gente ver qual é o importante para a gente entrar. Então, qual o gráfico? 15 minutos. Então, agora vamos olhar o gráfico de 15 minutos para ver se está interessante a entrada nesse momento. Olha, ele está apontando para baixo, 26,60%, tá um ponto importante, tá? Porque ele tá nessa região de 26%. Normalmente quando ele pega aqui, vamos traçar uma linha aqui também para a gente ver de novo se ele está numa região importante. Olha lá, onde que é essa região? Tá vendo? Bateu aqui, subiu. Bateu aqui, subiu. Bateu aqui, subiu. E bateu aqui, pode acontecer dele subir também. Como eu disse, 60% a 70% das vezes. Então a gente fica atento. Quando é que a gente vai saber que é o ponto de entrada? Quando você vê que essa linha começar a apontar para cima. Quando começar um candle positivo, quando começar a ir para cima, aí vocês pensam em fazer uma entrada. Normalmente deve ser uma coisa próximo a aqui, ó, quando ele romper aqui para cima desse candle aqui na região dessa região aqui, tá vendo? Dos 40, 41 aqui em diante, começa a apontar para cima. Ele começa a mostrar, eu estou falando em preços, tá gente, não estou falando do RSI, mas o RSI começar a apontar para cima aqui, começar a aparecer um candle branco aqui, que o candle branco é candle positivo, então se ele começar a aparecer um candle branco aqui, há uma possibilidade de fechar um candle branco, eu espero o candle seguinte e aí dar uma entrada, tá? No gráfico de 15 minutos. Que legal aqui a gente olhar o gráfico também, o que está acontecendo, as ordens que tem no book, as ordens que tem no gráfico agora. Aqui é a oscilação que teve do dia, tá, gente? Se vocês derem uma olhadinha, o mercado começou a virar, ficar diferente ali. Então a gente precisa esperar um trade, ele fechar um trade, um candle positivo, para aí a gente pensar no próximo candle fazer a entrada, acreditando naquele movimento do movimento grande. Então agora são 3h26, então às 3h30 deve fechar esse candle. Então a gente fica atento ao fechamento desse candle para ver se o próximo candle está interessante para fazer a possível entrada. Tá? Então eu vou aguardar ali para próximas 3h30 eu volto para a gente fazer a conclusão dessa possível entrada ou não. Você já começa a ver que a ponta do RSI ele já está mudando de direção aqui, tá vendo? Ó, nesse finalzinho aqui, dá uma olhadinha. Que ele está começando a inclinar, a mostrar ímpeto para cima. E ele estava em 27, bateu 27, agora já está em 29. Então ali já começa a ficar interessante para um possível retorno.
Isso nós estamos baseando no gráfico de 60. O gráfico de 60, a gente está buscando o movimento do gráfico de 60, tá, gente? Não é esse movimento do de 15 aqui. O de 15 só estou olhando para afiar o ponto ideal para a entrada. A confirmação do ponto ideal para a entrada. Tá, agora são 3h29, às 3h30, que a gente vai ficar atento se realmente ele vai confirmar esse ponto de entrada ou não. Se esse candle fechar onde que está fechado, ele não confirma o ponto de entrada, tá, gente? Porque se vocês olharem ali, agora ele está começando a apontar para baixo de novo, tá vendo? Ó? Fechou abaixo, ainda não confirmou o candle de entrada. Então, enquanto ele não fizer um candle positivo ali e começar a apontar para cima, ele não mostra que é um ponto de entrada. Então, a gente tem que esperar um fechamento de um candle positivo, que no caso é um candle branco, e ele precisa estar começando a apontar para cima. Aí quando ele fizer esse ponto, aí a gente pensa em dar uma entrada nele. Até enquanto ele não fizer isso, nós não fazemos nada. No caso agora a gente vai ter que esperar. Trade é uma coisa de paciência. Nós vamos ter que esperar agora os próximos pontos. Então, às 3h45 tem um próximo fechamento que a gente vai ter que analisar e ver aqui também. Enquanto a gente está aguardando aqui, eu vou mostrar para vocês os pontos anteriores, como aconteceu, tá? Então, se a gente colocar aqui essa linha, e vocês olharem aqui, ó, aqui e aqui, ó, tá vendo? Essa baixa que ele deu. Quando ele pegou para retornar, olha onde é que ele foi posteriormente aqui, ó. Tá vendo? Então, é isso que nós estamos buscando aqui. Da mesma maneira, nós estamos buscando lá. Esse movimento que ele fez aqui atrás, tá vendo? Ele deu essa queda e depois deu essa subida que veio aqui. E é isso que nós estamos buscando, tá vendo? São esses pontos que nós estamos buscando aqui, ó. Então são pontos assim que nós estamos procurando no RSI. Só que para ter certeza disso, é só quando ele realmente confirma que ele está começando a mudar o movimento. E para ele mudar esse movimento, ele precisa de um candle positivo, e aí no próximo candle a gente pensa em dar a entrada dele. Isso pode ser que aconteça, pode ser também que não venha acontecer, porque olha, está com outro candle negativo. E ele pode continuar dando candle negativo e descendo. Como ele está numa região interessante, quando ele der um candle positivo, quando ele der um candle, fechar um candle positivo e o RSI começar a apontar para cima, aí sim a gente pensa na entrada nele. Tá, eu vou dar continuidade e explicar para vocês agora sobre as bandas também, tá? Para que a gente tenha a noção e enquanto isso a gente vai aguardando o movimento do gráfico, tudo está acontecendo. Tá? Então, as bandas de Bollinger, dando continuidade nas bandas, como eu disse para vocês, as bandas quando bate na parte de baixo e depois bate na parte de cima. Então, o gráfico de 15 minutos está mostrando que está na parte de baixo também da banda. Vamos dar uma olhadinha onde que está no gráfico de 60 minutos. Também está mostrando que está na parte de baixo da banda. Qual é normalmente a possibilidade? A gente não está no mercado lateralizado, porque quando está lateralizado, o que acontece? Ele vem aqui para cima e depois vem para baixo. Então, como ele está aqui nessa região, as bandas, nós ficamos esperando as bandas se confirmar para ter alguma coisa. Mas qual é o alvo dessa operação?
quando ele fecha aqui nessa região, ele pode vir testar a parte de cima da banda. Existem algumas estratégias de banda também, quando há o rompimento, tá vendo que a banda se estreitou aqui, ficou num único candle, quando ela rompeu aqui para baixo, deu um movimento de baixa aqui. Só que isso não vem ao caso, isso é um pouquinho mais avançado para explicar para vocês para o próximo passo. Se a gente olhar aqui o gráfico de 15 minutos, ele está começando a mostrar fraqueza, você percebe que aquele candle ali está mostrando que os vendedores estão perdendo força, os compradores estão começando a aparecer no mercado, então há uma possibilidade do próximo candle ser um candle branquinho que for, um pouquinho branco que ele for, já dá interesse para a entrada. Então a gente precisa desse candle se feche branco e depois que ele se fechar branco, no próximo candle a gente vai achar algum ponto de entrada. Tá? Então as bandas aqui também tá mostrando que ele tá aqui, bateu fora, tá? Fechou, mesmo assim ele fechou dentro, agora ele está começando a lateralizar. Então quais são os alvos para este movimento? A parte de cima da banda aqui, ó. Só que nós estamos buscando o alvo de 1 hora e não de 15 minutos, tá? Então o alvo de 15 minutos está aqui nos 43 e 43 ali nessa região. E nós estamos procurando o alvo da movimentação do RSI aqui em cima, tá? Então, quando eu tiro o zoom aqui, eu mostro para vocês esse gráfico, que é onde que a gente está procurando o alvo. Não é números, é porcentagem do RSI, tá? O RSI ele não dá em valores ali, ele está dando em porcentagem. Então a gente está guardando esse movimento para a gente buscar esses alvos aqui dele. Olha, se porventura a gente adiantasse a entrada, ele ainda está caindo, ele ainda está em uma região de baixa. Então por isso que não pode se adiantar. Tá vendo? Ele ainda continua aqui, ó, beliscando a parte de baixo, mas ele continua em queda. Então é importante estar ciente disso, que não é ideal adiantar. Por mais que a gente está vendo aqui que está perdendo a força, está com um bom ímpeto para ir, mas mesmo assim ainda a gente tem que ficar atento a isso, só quando realmente der os pontos. Não adianta você tentar adiantar o ponto, tentar, não, eu sou mais espertão, vou fazer antes que todo mundo e vou me dar bem. Não, você pode se complicar gigantescamente, então fica bastante atento com esse detalhe. Nós estamos esperando o candle das 3h45 agora fechar para a gente saber o que vai acontecer. O ideal é que faça um candle branco e aí no próximo candle a gente pensa em fazer alguma entrada. Nesse momento o RSI já está começando a apontar para cima, está passando de volta da região dos 30, está começando a ficar interessante. Se fechar desta forma, já é positiva a entrada. Tá, então nós estamos a 2 minutos do fechamento desse candle, então vamos analisar e ver qual é a possibilidade de entrada agora. E aí, se for possível, a gente faz essa entrada junto aqui e vamos ver o que vai acontecer nessa movimentação. Aqui, se vocês quiserem, como eu falei, vocês têm condições de olhar o book, tá? E ver o que está acontecendo ordem a ordem aqui. Vocês têm condições de ver os negócios que estão acontecendo agora nesse momento, tá? E aí a gente volta para o gráfico para a gente ter uma noção real. Confirmando, aqui está no gráfico de 5 minutos, a gente vai para o de 15. Porque não são esses objetivos que nós estamos visualizando, nós estamos vislumbrando o objetivo de lá, do de 60. Então, por exemplo, vamos dar que a nossa entrada seja no 41. No 41 você tira 41 menos 5%, esse é o stop máximo que você vai aceitar. Se você quiser um stop técnico, você pode ver se dá um fundo anterior. O
que seria um fundo anterior? Seria este fundo aqui, ó. Esta região de fundo aqui é um stop técnico. Então, abaixo dos R$ 40,20 poderia ser um stop, tá? Tá vendo? Que é aquilo que eu expliquei para vocês. Ó, ele fez um valezinho e foi aqui. Aqui é um fundo. Então, ele pode ser... Aqui é outro fundo. Então, pode ser esse fundo ou esse. Esse fundo já vai passar de 5% normalmente. Então, vamos para o topo de cima. Então, se vier abaixo desse fundo aqui, a gente sai e zera a operação. Tá? Então, esse seria o stop dessa operação. Olha lá, fechou. Fechou um candle positivo e está começando o outro lá, tá? Então está começando a ficar interessante para a entrada. Então eu vou colocar agora uma entrada aqui na região deste papel, para ele vai buscar lá em cima. Eu só vou ter que colocar minha senha aqui. Então vamos lá, vou colocar a minha ordem. Senha bloqueada. Mas em teoria nós temos aqui uma entrada nesta região aqui, para buscar qual alvo? Nosso alvo é o gráfico de 60 minutos, o alvo é aqui na região dos 23, da região de cima do RSI, então a gente tem que ficar atento ao RSI. Quando o RSI bater aqui próximo a essa região de cima, a gente pensa em sair do movimento. Então vamos colocar aqui. Então quando o RSI bater aqui próximo a estas, não aqui, ó, a essas regiões, a gente pensa em sair. Tá? Então fica atento com isso. A hora que ele começar a apontar para cima e bater nessa região, é o ponto de saída desta movimentação, dessa operação. Não vou poder fazer essa operação agora porque minha senha foi bloqueada por algum motivo. Então preciso descobrir como é que eu vou desbloquear ela para poder fazer as operações aqui. Eu vou colocar uma setinha aqui no ponto para que a gente fique atento ao ponto certo. Tá, então a setinha aqui está mostrando o ponto de entrada, que seria no 41,8, tá? 41,08. Esse é o meu ponto que eu dei uma entrada nele. Lembrando que nós estamos vislumbrando o objetivo do gráfico de 1 hora, na entrada do gráfico de 15 minutos. A nossa operação já está positiva, né? Está encaminhando bem. Então, nosso operacional está válido. Lembrando que eu ainda não tinha colocado o ponto de stop para vocês, então aqui eu vou colocar como seta negativa para a gente saber. Tá, aqui provavelmente eu devo mudar essa linha de lugar, então a gente vai colocar nossa seta aqui, que seria o ponto de stop dela. 40,22 vai ser nosso ponto de stop. Tá, então vou ficar na seta positiva, que está ali, e a seta negativa. Fala pessoal, agora às 5h59, tá? Do mesmo dia que a gente tinha feito a nossa operação iniciada. Aqui está o resultado da nossa operação que nós começamos lá atrás. Esses pontos aqui era o stop e aqui foi o início da nossa operação, tá? Eu vou colocar no gráfico menor, que aí vai dar para vocês terem noção real de quais foram os pontos de início da nossa operação, tá? Esses foram os pontos de início da nossa operação e ali foi o stop, a perda máxima que eu falei para vocês, tá? Essa vermelha aqui, ó, era no 40,22 e
E o início da nossa operação, deixa eu clicar em cima da setinha que ele vai dar exatamente 41,08. Esse foi o início da nossa operação. Já deu 80 centavos nessa operação aqui, tá? Então, o objetivo ainda do gráfico de 60 minutos pode ser alcançado ainda lá para cima. Eu tinha falado que aqui pelo menos é o objetivo de 1 hora nessa região, mas ele ainda pode vir a buscar esta região de cima aqui, tá vendo esses pontos que eu coloquei aqui em cima? Então ele ainda pode vir testar esta região aqui de cima. Então, o ideal é poder fazer já parciais para colocar um dinheiro no bolso, porque o objetivo era em 1 hora e o objetivo de 1 hora foi concluído. Quem quiser continuar, continuava na operação, continuava para outro dia, porque aí ela pode chegar nos objetivos aqui de cima. Agradeço a todos vocês por ter assistido o vídeo. Qualquer dúvida eu fico à disposição. Se inscreva e deixe um like no nosso vídeo aí e entre nos nossos grupos do WhatsApp e do Telegram. Agradeço a todos vocês por ter assistido até aqui. Até mais, tchau, tchau. Bons trades.